Você já se deu conta da importância que você dá na sua vida para essa questão da liberdade? O que é liberdade? Quando você procura um espaço, esse espaço precisa ser amplo. Toda a noção que temos de conforto em um espaço é ele ser amplo. Quando você entra em um quarto, a ideia de conforto nesse quarto não consiste apenas no que está ali naquele quarto, mas no espaço presente nesse quarto. A primeira descrição sua é: olha, era um quarto bem grande, ou era uma sala muito espaçosa. Nós sempre procuramos na vida conforto, e espaço é parte desse conforto. E por que apreciamos tanto o espaço? Uma piscina grande, um quarto grande, uma sala grande, um banheiro grande. Por que não nos contentamos com lugares estreitos e apertados? Porque nós queremos liberdade para se mover, para fazer as coisas. Assim, o que é liberdade? Liberdade é a presença do espaço. Quando você tem liberdade, você pode fazer as coisas. Você tem condições de realizar coisas que você não tem em um lugar estreito e apertado. Porque agora aqui você tem espaço. Quando você está estressado, internamente você está sem espaço. O estado de depressão, por exemplo, é um estado de sofrimento presente, muito comum no ser humano. E ele se vê em um aperto, ele está imprensado, apertado. A condição é de aperto. Quando você está estressado, você está sem espaço. Quando as pessoas viajam para espairecer, elas querem espaço. Esse relaxar é se esticar, é ter espaço. Nós precisamos internamente de espaço. A base para uma vida livre é a presença do espaço. Aqui com você, nós estamos investigando a revelação de uma vida onde está presente esta liberdade. Então, o que é liberdade? É simples. Liberdade é espaço, onde você pode relaxar, onde você pode ser feliz, onde você pode conhecer o amor. Se não há liberdade, nós não temos a possibilidade deste relaxar, desta paz, deste amor. Podemos, nesta vida, realizar a liberdade. Não esta liberdade física, que também é importante, mas, antes de tudo, esta interna liberdade psicológica. Então, o que é a liberdade em psicologia? Veja, não no aspecto teórico de um estudo de psicologia a respeito da liberdade, mas aqui eu me refiro internamente.
Porque internamente todo esse processo em nós chamado de consciência é um processo psicológico que pode estar em confusão, em desordem, em aflição, em conflito, em sofrimento, sem qualquer liberdade. Então, o que é a verdade desta liberdade interna, desta liberdade psicológica? É a mente livre dessa complexidade que é o eu, desta complexidade que é o ego. A condição desta ego-identidade é a condição da estreiteza, da limitação, da ausência do amor. O que estamos juntos fazendo aqui nesses encontros? Estamos tratando com você da verdade sobre esta liberdade psicológica, que é a liberação nesta vida desse sentido do ego, desse sentido do eu, que é esta visão de separação que está presente quando o pensamento afirma existir aí dentro de você, como sendo uma identidade presente, que é esse pensador, esse experimentador, esse mim, essa pessoa. Aqui a nossa colocação é desafiadora, porque estamos dizendo que isso não é real. Isso se mostra verdadeiro em razão da confusão em que nós nos encontramos psicologicamente, internamente, porque não investigamos a natureza desse mim, desta pessoa. Nós não nos damos conta ainda, não percebemos isso ainda, não temos clareza sobre isso ainda, de que todo esse movimento interno chamado consciência, que é a consciência desse mim, é um conjunto de memórias, de lembranças, de história, algo que está presente em razão de todas as experiências pelas quais passamos e que o cérebro registrou nesse formato de recordação, de lembrança, de memória psicológica. Isso está dando vida a uma ilusória identidade. Quando você afirma a pessoa que você é dentro dos comportamentos, respostas de reações, de sentimentos, de emoções e pensamentos, você está lidando apenas com uma imaginação do próprio pensamento-sentimento. Essa base de existência é uma base de processo de repetição, de condicionamento mental, de condicionamento que nós chamamos de consciência. Investigar a natureza do eu é se dar conta desta consciência egóica, desta consciência que se vê separada da vida, que se vê como sendo o pensador, o experimentador, o observador de tudo que ocorre, de tudo que acontece. Então, estamos nos situando a partir de um centro que é um falso centro. A partir desse centro, estamos tendo experiências. Portanto, esse ego é um falso centro. A partir desse centro, que é o eu, o ego, nós estamos vivendo
constantes momentos onde o pensamento é o elemento que está norteando todo esse processo de acontecimentos. Assim são as nossas ações, toda forma de comportamento que temos. Isso são meras atividades egóicas, meras atividades egocêntricas. Enquanto isso se mantém, não há liberdade. Porque há um espaço entre esse centro e essa periferia. Quando você olha para um objeto, você percebe que todos os objetos, em torno desses objetos, há um espaço. Quando você vê um objeto, você só vê esse objeto porque ele está no espaço. Você não se dá conta do espaço ao seu redor, ao derredor desse objeto. Mas ele está ali. Você não se dá conta da presença do espaço. Você se dá conta do objeto, mas lá está o espaço. É um espaço em volta do objeto. Entre esse objeto e a presença desse espaço, nós temos uma condição. O que quer que ocorra em torno desse objeto estará ocorrendo em torno desse espaço, limitado pelo objeto. Aquilo que nós conhecemos por espaço, entre você e um objeto, há um espaço. Você é o centro da experiência. O objeto é parte da experiência. Entre você e esse objeto há um espaço. E nesse espaço acontecem coisas. Aqui juntos estamos investigando essa questão também do espaço. Da presença de um espaço livre desse centro, que é este centro falso. O ego é esse centro. Haverá um espaço livre desse centro. Aqui estamos dizendo que esse espaço, ele é o único espaço onde está presente a verdade da liberdade. Enquanto houver essa limitação de espaço, ou seja, o espaço a partir de um centro, não haverá liberdade. Quando temos a presença de um espaço sem o centro, temos a presença da liberdade. É isso que estamos juntos aqui investigando. A verdade desse espaço sem o centro. A verdade de uma liberdade ilimitada. Algo que está presente e, no entanto, permanece desconhecida. Me refiro a esta liberdade de Deus, a esta liberdade de ser, a esta liberdade da verdade desta consciência divina. Esta consciência real é a consciência de Deus. Nela há esse espaço, esse ilimitado espaço deste ser. Assim, o que é a liberdade? A liberdade é a presença desse espaço. A verdade daquilo que é você em sua natureza real, em sua natureza verdadeira. É aquilo que está presente quando o modelo do pensador, do experimentador, o modelo do eu não está. Então, atender a vida como ela acontece, sendo a vida a própria realidade deste ser. Esse atender é a verdadeira ação.
é a ação que não nasce do passado, que não nasce desse centro, que não nasce desse eu. Podemos lidar com esse momento sem o passado. O passado é o centro. O passado é o movimento conhecido. O passado é o movimento do pensamento, da memória, da lembrança. Isso nos dá a ilusão de algo se processando nesse instante que é o presente, indo em direção ao futuro. Toda essa noção do eu, do ego, é uma noção de vida que ocorre entre o passado e o futuro. Essa é a limitação do centro. Essa é a limitação do ego. Esse é o espaço. Tudo aquilo que ocorre dentro desta limitação de espaço para esse centro, que é o eu, o ego, ocorre entre esse assim chamado passado, presente e futuro. Aqui a compreensão da realidade divina, da realidade de Deus, é a verdade que está fora do tempo. Apenas quando a verdade deste ser se revela, esta vida agora não é mais a vida do ego, não é mais a vida desse eu. Compreender que a vida desse eu é uma sugestão dada pelo pensamento. Não é a real vida do seu ser. Como seres humanos, nós podemos ter uma vida longa, mas essa vida longa, a partir da ideia de uma entidade presente na experiência, de um pensador presente nos pensamentos, de alguém vivendo essa ideia de uma identidade localizada no tempo, nessa ideia de passado, presente e futuro, por mais aparentemente bem-sucedida e feliz e realizada que seja esta vida, ela é ainda uma ilusória vida. A real vida é a vida de Deus, a real vida é a vida em sabedoria, em amor, em felicidade, onde está presente a realidade da verdadeira liberdade. Aqui, esse encontro com o momento, sem a ideia de alguém presente nesse encontro, é o constatar da vida livre desse mim. Assim podemos ter um contato real com esse momento, sem o passado, sem essa ideia de presente e sem essa crença de futuro. Contato com esse instante livre de todo esse modelo do pensamento é a aproximação da realidade, da verdade, da liberdade. Então, o que é liberdade? A liberdade é a vida livre desse mim, desse falso centro. Isso é algo presente nesta ciência de Deus. Isso é algo presente nesta verdade sobre você. Quando o sentido do eu não está, quando a ilusão de um pensador, de um experimentador, de alguém que olha a partir de ideias, não está mais presente. Tudo que estamos juntos aqui, aprofundando com você, de respeito a como se aproximar disso, como se aproximar desse natural estado de ser,
que é a realidade da liberação, que é a verdade sobre esta liberdade divina. Alguns chamam isso de o despertar da consciência, ou iluminação espiritual. É a ciência de que há uma única realidade presente. E a vida consiste nesta realidade. Então, aquilo que é a verdade sobre você é a verdade sobre a vida, é a verdade sobre o outro, é a realidade sobre Deus. Aqui nesses encontros online nos finais de semana, nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo, onde estamos com você aprofundando essas questões. Porque realizar isto nesta vida é a coisa mais importante. Na verdade, é a única coisa que importa. Quando isso está presente, a vida flui em alegria, em amor, em beleza, em graça, em sabedoria. Assim são 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, quando as pessoas dizem assim, eu quero iluminação, eu quero despertar para ser feliz, elas estão projetando um eu feliz. Eu quero a iluminação para ser sábio. Elas estão projetando um eu sábio. Ainda é uma projeção do ego.